Boa tarde a todos. Eu sou Jailda, professora de língua portuguesa, formada em letras pela UFO e especialista em análise do discurso, com a formação pela Universidade FINUM, Universidade Federal do Noroeste de Minas. A convite da professora Lucivânia, eu vim aqui para falar com vocês a respeito de gramática, né? A professora Lucivânia, assim como a Jéssica, tutora de vocês, pediram para que eu viesse aqui fazer alguns comentários pertinentes a respeito dessa ferramenta tão importante para o trabalho, para o manejo da língua portuguesa, né? A professora Lucivânia irá trabalhar, já está trabalhando com vocês a parte de leitura, interpretação e produção de textos. E para que esse trabalho se efetive da melhor forma possível, eu vim para falar um pouquinho com vocês a respeito da gramática. Para nós iniciarmos esse trabalho, eu trouxe como provocação um texto do Carlos Drummond de Andrade que eu irei compartilhar com vocês para nós começarmos essa conversa. Então, nesse texto, de nome, guardando um pouquinho para compartilhar a tela. De nome Linguagem, o Drummond fala o seguinte: a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que ela quer dizer? Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois. Então, esse texto do Drummond, ele nos fala sobre algo que é muito importante. A linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. E a princípio, ali na primeira estrofe, ele diz que a língua é fácil de falar e de entender. Então, nós percebemos aqui que o Drummond está falando, através da voz de um eu lírico, que falar é fácil e entender essa língua falada também. Na segunda estrofe, ele continua: a linguagem, na superfície estrelada de letras, sabe lá o que ela quer dizer? Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora e que levava e dava a pontapé. A língua breve, língua entrecortada, do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Então, aqui, aí o Drummond já passa, né, a falar da linguagem, da língua que é usada nos registros, né, na superfície estrelada de letras, a língua usada para registrar as nossas ideias, as nossas opiniões, para defender, para argumentar, e nas diversas situações, quer em situações mais específicas, como situações em que nós vamos produzir um texto literário, quer em algumas situações em que nós vamos ter que produzir uma dissertação do Enem, por exemplo, de um concurso, por exemplo, nós temos que nos fazer entender através da linguagem escrita, que agora, de acordo com o poema, já não é tão fácil de ser entendida. E aí ele deixa claro que a linguagem, né, tem dois lados a serem observados. Eu tenho a língua escrita e a língua falada. Cada uma delas
com suas particularidades. E o Drummond deixa bem claro isso aqui no texto. Ele diz que o português são dois, o outro, mistério. O português que nós usamos aqui no dia a dia, em que se eu disser alguma coisa e não for bem elaborada, eu posso reelaborar à medida que eu vou falando, que eu vou reorganizando as minhas ideias, e que é tão fácil de ser entendida. Quando eu vou escrever, eu tenho que pensar numa linguagem melhor elaborada, eu tenho que pensar em uma linguagem que vai atender ao meu interlocutor, né? E observar também como esse interlocutor vai receber a mensagem que eu vou passar para ele. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando eu vou escrever. Quem é o leitor para quem eu vou escrever? Né? Num concurso, por exemplo, eu tenho que me fazer entender, eu tenho que usar argumentos claros, argumentos fortes, mas eu tenho que também dominar o manejo com as palavras, porque senão eu posso querer dizer uma coisa e acabar me expressando de forma indevida e dizer outra. O interlocutor, ao ler a minha mensagem, pode entender de forma totalmente adversa aquilo que eu estou dizendo. Então, daí a importância de nós pararmos um pouquinho para refletirmos sobre a gramática, que foi, né, a proposta apresentada aqui nesse texto. O Drummond deixa bem claro que o português são dois. Eu tenho duas gramáticas. Eu tenho a gramática de uso com suas normas e características próprias, que é a gramática que eu uso no meu cotidiano, que eu uso no meu dia a dia. Mas eu tenho também, de acordo com ele, o outro português, que é mistério, né? Porque em cada situação de comunicação, mesmo que escrita, eu também uso um vocabulário diferente, eu uso recursos escritos diferentes, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, né? Então, nesse texto, isso fica muito claro. Para nós iniciarmos, eu trouxe para vocês, vou continuar compartilhando a tela, né, a definição de gramática. Isso, só um instantinho, nós já iniciaremos. Bom, a definição de gramática é: gramática é uma palavra de origem grega formada a partir de grama, que quer dizer letra. Originalmente era o nome de técnicas de escrita e leitura. Posteriormente, passou a designar o conjunto das regras que garantem o uso modelar da língua, que é a chamada gramática normativa, que estabelece padrões de certo e errado para as formas do idioma. A gramática também é, atualmente, a descrição científica do funcionamento de uma língua. Nesse caso, é chamada de gramática descritiva. A gramática normativa estabelece a norma culta, ou seja, o padrão linguístico que socialmente é considerado modelar e é adotado para ensino nas escolas e para a redação dos documentos oficiais. Por isso, se faz necessário que nós estudemos a gramática sobre esse ângulo também, porque agora nós nos veremos diante de diversas situações onde nós vamos ter que fazer uso da linguagem escrita e não fazer um uso mais ou menos. Nós vamos ter que nos fazer entender através dessa ferramenta, através da escrita, nas diversas situações que nós encontrarmos pela frente.
né? Quer seja num concurso, quer seja trabalhando no escritório e tendo que redigir um documento oficial. Então, nós temos que conhecer essas ferramentas todas. Há línguas que não têm forma escrita, como algumas línguas indígenas brasileiras. Nesses casos, o conhecimento linguístico é transmitido oralmente. As línguas que têm forma escrita, como é o caso do português, necessitam da gramática normativa para que se garanta a existência de um padrão linguístico uniforme, no qual se registre a produção cultural. Conhecer a norma culta é, portanto, uma forma de ter acesso a essa produção cultural e à linguagem oficial. Então, daí a importância de nós estudarmos de forma específica essa norma culta, essa gramática normativa, e para isso nós precisamos estudar um pouco do vocabulário, né? Porque essa gramática é formada de três partes bem distintas, que é a fonologia, a morfologia e a sintaxe, que juntos, né, essas três partes integram a língua como um todo. É muito importante que nós façamos esse trabalho de forma detalhada, porque nós sabemos que a língua é viva, que a língua vai se modificando dia a dia, que as palavras vão evoluindo na sua forma escrita, na sua forma sonora, né? Ela vai progredindo. Vamos pensar, por exemplo, na palavra você. Eu teria muitos outros exemplos, mas esse é bem nosso, está bem próximo, bem fácil de vocês entenderem, né? A palavra você que nós falamos hoje, há muitos anos, era vosso ser, vós me ser, vossa mercê, você. Alguns ainda dizem você, e hoje, quem não diz se? Você fez isso para mim? Não é? Então a língua vai se modificando. Por isso nós temos necessidade de estudar essa evolução da língua e de nos atermos aos registros. Porque se há um tempo eu dizia vós me ser, vós um ser, vossa mercê, o ser, e agora eu só falo ser com essa economia toda. Vejam bem, vocês observam as pessoas por aí escrevendo ser? Escrevendo o ser? Não, não é? Por quê? Porque nós temos regras que regem esse sistema. A língua vai evoluindo, mas os registros, eles vão evoluindo de forma mais lenta, para assegurar que a língua mantenha as suas características essenciais. E onde nós observamos isso? Na gramática normativa. Bom, como eu estava falando com vocês, essa gramática, que é o objeto da nossa discussão de hoje, dessa nossa conversa, se divide em três partes distintas: a fonologia, que estuda os fonemas, os sons da língua e a forma como esses fonemas dão origem às sílabas, né? Fazem parte da fonologia a ortoepia ou ortoépia, que é o estudo da articulação e pronúncia correta, adequada dos vocábulos, né? A prosódia, que estuda a acentuação tônica dos vocábulos, ou seja, das palavras, e a ortografia, que estuda a forma correta de escrita, certo? A morfologia, onde se estuda as palavras e os elementos que a compõem, que a constituem. A morfologia analisa a estrutura, a formação e os mecanismos de flexão das palavras, além de dividi-las em classes gramaticais. Nós vamos nos ater mais aos mecanismos de flexão das palavras.
né? A sintaxe, que estuda as formas de relacionamento entre as palavras e entre as orações. A sintaxe se divide em sintaxe das funções, estuda a estrutura da oração e do período, e a sintaxe das relações, onde se estuda a regência, a colocação e a concordância. Né? Tudo que nós vamos fazer quando nós temos um objetivo mais específico, um objetivo mais preciso, e nós temos motivos para estudar, nós estudamos de forma mais arraigada e aprendemos mais. Então, eu trouxe para vocês um motivo para que nós façamos desse momento um momento muito rico de estudo, que é o Guia de Participante do Enem. Nesse Guia de Participante do Enem, que é um concurso muito almejado por todos, ele traz as competências que são cobradas nesse tipo de produção escrita. E aí, eu vou analisar com vocês a competência 1. A professora Lucivânia fará a análise de todas as outras. Nós temos 5 competências. Eu vou falar com vocês sobre a competência 1, porque ela fala sobre o domínio da norma padrão da língua escrita. Então, essa competência, ela também se divide em características, em erros que vão penalizar, né, o aluno com relação à falta de concordância, com relação à acentuação, com relação à regência, à pontuação, ao uso dos pronomes, à grafia, ao uso de letras maiúsculas e minúsculas, até a divisão silábica, que nós estudamos aí no decorrer de toda a nossa vida escolar, aprendemos a dividir as palavras em sílabas, a classificá-las de acordo com a sílaba tônica. Só que isso agora será cobrado na nossa produção, né? Quando eu vou produzir o meu texto, eu escrevo até o finalzinho da linha, né? Quando a palavra não cabe, eu separo essas sílabas de forma correta. Então, essa divisão de sílabas é cobrada agora, só que de uma nova forma, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns desvios que acontecem com muita recorrência nos exames, nos concursos todos. Vou falar com vocês a respeito deles, para vocês virem o quão é importante essa nossa conversa agora, o quão é importante esse nosso olhar sobre a gramática normativa, tá bom? Bom, então vamos lá. O primeiro desvio, que é muito comum nos concursos, eu trouxe como exemplo o Enem, porque eu sou professora de ensino médio, estou em sala de aula ali há 20 anos com os alunos, trabalhando com leitura, interpretação e produção de textos, e vejo uma enorme dificuldade dos meus alunos com relação à norma escrita. Então, daí, eu vou falar com vocês sobre cada um desses desvios com o objetivo de mostrar para vocês que tudo que nós faremos de agora em diante nesses nossos encontros será sempre para atendê-los a cada um dos objetivos que vocês têm mesmo aí nos concursos que vocês forem prestar vida fora, certo? Então, os desvios que são considerados graves. Primeiro deles, a falta de concordância do verbo com o sujeito. Então, com sujeito antes do verbo, né? Eu tenho entre as palavras um acordo. Nós faremos o estudo detalhado desses acordos, né? Nosso próximo tópico a ser trabalhado será sobre concordância nominal. Então, eu tenho que ter um acordo entre o verbo e o meu sujeito. Se o meu sujeito está no plural,
verbo concorda com ele no plural. Se eu tenho um sujeito composto, verbo concorda com ele no plural também. Então, nós faremos uma análise mais detalhada em momento oportuno. Né? Períodos incompletos, truncados, que comprometem a compreensão. Nós temos que levar em consideração que a nossa língua, ela deve ser apresentada em uma estrutura, que é chamada de ordem direta, né? A ordem canônica. Que estrutura é essa? É sujeito, verbo e complemento. Né? Quando eu coloco os meus termos desta maneira, né, eu tenho períodos mais claros de serem entendidos. Eu posso inverter essa ordem? Posso, de acordo com o meu propósito comunicativo. Quando eu vou produzir um texto literário, onde o objetivo, muitas vezes, é extrair das palavras a maior expressividade possível, eu faço essas inversões. Quando eu vou produzir uma dissertação, eu posso também inverter as palavras de acordo com aquilo que eu quero deixar transparecer no meu texto, mas eu tenho que obedecer sempre a essa estrutura. Eu tenho que ter um verbo, eu tenho que ter um sujeito. Se eu coloquei um verbo que pede complemento, eu tenho que colocar o complemento desse verbo. Se for um verbo que pede complemento com o uso de preposição, eu tenho que obedecer a esse parâmetro. Né? Se for um verbo que pede dois complementos, que é o caso do verbo transitivo direto e indireto, eu tenho que obedecer a este parâmetro também. Eu tenho que colocar um complemento que é regido por preposição e outro que não é. Então, os períodos, eles devem ser completos, mesmo que às vezes eu opte por fazer algumas inversões, certo? É também considerado problema grave a questão da pontuação. Nós sabemos que eu devo pontuar o meu texto de acordo com as ideias que eu quero deixar transparecer, com as ideias que eu devo usar para convencer o meu interlocutor de que o meu ponto de vista é viável. E para isso eu devo usar a pontuação de forma devida, porque caso contrário, eu posso passar uma informação totalmente diferente, totalmente adversa daquela que eu pretendo. E aí o meu texto pode apresentar incoerência. E a incoerência é muito penalizada em qualquer concurso. Né? Desvios graves de grafia e acentuação também são erros graves. Que isso? Eu tenho que ficar atento. Eu tenho que ficar atenta à forma correta, à forma adequada de registrar as palavras, observando sempre se as palavras devem ser grafadas, ou seja, devem ser escritas com letra maiúscula, com letra minúscula, né? Se a palavra deve ou não ser acentuada. Então, vocês devem, à medida do possível, dar uma olhada nessas regras, porque à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos automaticamente usando essas regrinhas todas, incorporando cada uma delas no nosso dia a dia, nos nossos registros escritos. E a gíria, tá? Que também não deve ser usada nos textos escritos, nos textos dos concursos, em redações oficiais. Alguns desvios são graves, sim, mas não são gravíssimos. Quais são eles? Né? A falta de concordância do verbo com sujeito depois do verbo ou muito distante dele. Então, nós vamos estudar isso no nosso próximo tópico, quando nós formos falar de concordância nominal. A falta de concordância do adjetivo com substantivo,
A mesma forma, no próximo tópico nós iremos trabalhar, e regência verbal e nominal inadequada, ausência ou emprego indevido de preposição. Eu já comecei a falar a respeito com vocês, mas no momento oportuno eu vou falar sobre o uso dessas preposições. Então, alguns verbos, eles exigem uso de complemento, outros não. Né? Os verbos que exigem complemento são os verbos transitivos diretos, os transitivos indiretos, os diretos indiretos. Nós temos os verbos intransitivos, que são aqueles que já têm sentido completo, não pedem complemento. Então, tem ainda os verbos de ligação. Então, quando nós formos estudar, nós falaremos a respeito disso. Nós temos o uso da crase, né, que muitos alunos apresentam dificuldade no momento de grafar, né, de usar esse acento grave. Então, nós vamos falar sobre isso. Tudo isso é considerado desvio grave. Então, a regência inadequada, tanto regência verbal quanto regência nominal. Aqui, problemas na estrutura sintática, então frases justapostas sem conectivos ou orações subordinadas sem oração principal. Então, aí nós já falamos em período simples e período composto. Né? Desvios em palavras de grafia complexa, né? Escrever a palavra de forma indevida, separação do sujeito, verbo, objeto direto e indireto por vírgula. Que isso? Nós temos ali nas regrinhas de pontuação uma norma que diz o seguinte: eu jamais devo separar o meu sujeito do meu verbo usando vírgulas. Eu jamais devo separar o meu verbo do meu complemento usando vírgulas. Então, se você incorre nesse erro, se você separou o sujeito do seu verbo usando vírgula, se você separou o verbo do seu complemento usando vírgula, você incorre em um desvio grave. A não ser, pessoal, que você esteja usando ali um aposto, uma oração intercalada, né? Aí sim, caso contrário, você estará incorrendo num desvio grave. É considerado também desvio grave as marcas de oralidade, quando você deixa transparecer no seu texto escrito as palavras que você usa no seu dia a dia, grafadas, escritas, da forma como você as maneja no seu dia a dia. Hoje, em decorrência aí do grande uso das redes sociais, é muito comum você pegar alguma redação de aluno em que ele marca lá, em vez de você, VC, né? Ele coloca lá também de forma reduzida. Então, tudo isso é penalizado. Quando você está nas redes sociais, você pode, é incorreto, usar as palavras escritas, grafadas dessa forma? De maneira alguma. Naquele momento, se faz necessário que você saiba, que você conheça os recursos expressivos necessários para aquela ferramenta. Né? Você quer escrever de forma mais rápida, então você abrevia. Há um acordo entre todas as pessoas presentes ali nessas redes sociais. Agora, quando nós vamos produzir para um concurso, nós devemos obedecer às regras da gramática normativa, que não aceita normas de oralidade nos seus textos. Por quê? Porque a gramática de uso é uma, a gramática tradicional é outra. A gramática normativa é a que nós vamos usar nas nossas produções escritas. Então, é o que nós não podemos misturar.
Produção escrita com características próprias de gramática normativa. Produção oral com características próprias da oralidade, características próprias do nosso cotidiano, são usadas na gramática de uso. E nós temos também aqui alguns desvios leves, que são ausência de concordância em voz passiva sintética. Então, o uso de vende-se casas em vez de vendem-se casas, desvios de pontuação que não comprometem o sentido. Então, de repente, você está escrevendo, usa uma vírgula de forma indevida, e o uso dessa vírgula não irá comprometer o sentido do seu texto. Isso é considerado um desvio leve, certo? Bom, antes de nós começarmos o nosso tópico sobre concordância nominal, é interessante que nós saibamos alguns conceitos, né, o uso de algumas palavras, né, que serão usadas como ferramentas do nosso trabalho de agora por diante. Então, nós precisamos ter em mente alguns conceitos, né? Porque daqui a pouco, quando nós formos trabalhar concordância nominal, concordância verbal, regência normal e verbal, e assim por diante, eu vou sempre falar com vocês em frase, oração, em período. Vocês entendem do que eu estou falando? Quando eu falo frase, todos vocês entendem do que eu estou falando? Quando eu falo oração, quando eu falo sujeito, todos vocês entendem? Então, eu vou dar uma repassada nesses conceitos todos com vocês aqui, para facilitar o andamento das nossas conversas de agora por diante. Certo? Então, combinado? Vamos lá. Frase. Né? O que vem a ser frase? Né? A combinação das palavras de uma língua tem sempre um propósito específico, que é estabelecer comunicação. Mas para estabelecer comunicação, eu tenho que usar muitas palavras? Não necessariamente. Né? Quando eu chego no hospital e vejo lá a imagem daquela enfermeira, embaixo escrito apenas silêncio, e a enfermeira com o dedinho assim, então naquele momento eu tenho frase? Tenho. É uma frase porque eu estou estabelecendo comunicação. Todas as pessoas que adentrarem aquele recinto vão entender que naquele local não é lugar de conversa, pelo menos de conversa alta, né? Então, frase é a palavra ou conjunto de palavras que eu uso para estabelecer comunicação e que essa comunicação tenha sentido para o meu interlocutor. Então, o enunciado que tem sentido completo, eu dou o nome de frase. Esse enunciado pode ser formado por uma única palavra ou por várias palavras, né? Então, se eu digo, por exemplo, fogo, né? As pessoas vão parar e falar assim: o que está acontecendo? Será que nós temos aí um incêndio iminente? Então, naquele contexto, eu usei apenas a palavra fogo, mas ela transmitiu uma comunicação por completo, então eu tenho uma frase. As frases podem ser verbais ou nominais. Quando eu falo, por exemplo, como eu acabei de mostrar para vocês, silêncio, fogo, eu falo calma, né? Eu tenho frases que apresentam sentidos diferentes usadas por um único sintagma, uma única palavra. Se eu falar assim, fique calmo, eu usei um verbo. Então, eu tenho frase verbal.
Mas se eu falo silêncio, eu não tenho verbo. Então, eu tenho uma frase nominal. A frase verbal, eu também dou o nome de oração. Então, a oração é a frase que se organiza em torno do verbo. E a frase nominal? A frase nominal é aquela que não apresenta verbo, mas deve ter sentido completo, porque senão não será frase. Então, quando eu digo, nossa, que bela tarde, todos entendem essa mensagem? Claro que sim, só que nesse sintagma, né, nesse conjunto de palavras, eu não usei verbo. Então, eu tenho uma frase nominal. A frase nominal, não há como analisá-la aos olhos da sintaxe, onde eu vou olhar quais são os termos da oração. Olha, quem é o meu sujeito? Se eu não tenho verbo, eu não tenho como identificar o sujeito. Porque para identificar o sujeito da minha oração, eu tenho sempre que perguntar ao verbo quem está praticando aquela ação expressa por ele. Então, ficou claro para vocês aí a diferença entre frase e oração? A frase tem o sentido completo e pode ou não ter verbo. Quando ela não tem verbo, nós a chamamos de frase nominal. Quando tem, nós a chamamos de frase verbal ou de oração. A oração apresenta alguns termos que são chamados de termos essenciais da oração. Quais são esses termos? Sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. O sujeito comanda a concordância verbal. Então, se há esse acordo extremo importante entre o verbo e o sujeito, eu vou sempre localizar o verbo da oração, pergunto quem para esse verbo e assim eu localizo o meu sujeito, certo? Existe oração sem verbo? Não, não existe. Se eu tenho uma frase que tem sentido completo, no entanto, não tem verbo, eu não tenho oração, eu tenho uma frase nominal. Agora, a oração ou frase verbal tem que ter sempre o verbo. Então, eu acho o verbo, pergunto quem para esse verbo, encontro o meu sujeito. Então, o sujeito é aquele que dita, que comanda a concordância verbal. Sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo. E tem também o predicado, que é o termo da oração que expressa uma declaração a respeito do sujeito. E o predicado sempre terá um verbo, certo? Então, o que eu tenho a dizer para vocês, para facilitar esse relacionamento aqui, esse entendimento? Eu tenho uma oração, eu pergunto quem para o sujeito dessa oração, localizo o sujeito, retiro esse sujeito, tudo que sobra, tudo que resta desse processo recebe o nome de predicado, certo? Esse predicado, ele tem várias classificações possíveis, mas isso não vem ao caso aqui no momento. O que eu quero, que eu preciso hoje, é que vocês entendam, qual é o conceito de frase, de oração, de sujeito e de predicado? Fechou? Bom, continuando, eu tenho também o conceito de período. Então, período é a frase constituída de uma ou mais orações. Então, eu tenho uma oração, eu tenho uma frase com sentido completo. Então, essa frase, essa oração, tem quantos verbos?
Se tem apenas um verbo, eu digo que eu tenho período simples. Então, olha o exemplo aqui. A sala de refeições já está cheia. Qual é o verbo? Está. Quem está? A sala de refeições. Eu tenho apenas um verbo, portanto, eu tenho um período simples. Mas se eu digo assim, os fatos voam e se renovam a cada minuto. Quais são os verbos que eu tenho aqui? Os fatos voam. Quem voam? Os fatos. Os fatos é meu sujeito. Os fatos voam. Voam é o verbo da oração. E se renovam. Os fatos se renovam a cada minuto. Quem se renovam? Os fatos. Então, olha, os fatos se renovam a cada minuto. Eu tenho outro verbo. Então, esse período é formado, é composto por dois verbos. Portanto, eu digo que aqui eu tenho duas orações e que o meu período é composto. Olha o outro exemplo. Não sei se ele toca violão. Eu tenho dois verbos. O verbo sei, né, do verbo saber, e toca, de tocar. Então, se eu tenho dois verbos, eu já entendo que eu tenho duas orações e, portanto, o meu período será período composto, certo? Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui, observando a classificação do sujeito. Eu vou compartilhar com vocês a tela novamente para nós falarmos um pouquinho sobre essa classificação, está certo? Então vamos lá. Classificação do sujeito. O sujeito pode ser classificado em sujeito determinado, que é o sujeito simples, composto ou oculto, ou indeterminado. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre cada um deles. Primeiro deles é o sujeito simples. Quando é que nós temos esse sujeito simples? Quando o verbo principal de uma frase faz referência a um sujeito de um único núcleo. Que é isso, núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito é a palavra principal, é a palavra mais importante do sujeito. É importante referir que um sujeito simples não é necessariamente representado apenas por uma palavra ou por um termo no singular. Olha aqui para vocês virem. Paulo comprou uma bicicleta. O verbo comprou. Quem comprou? Paulo. Paulo é o meu sujeito. Qual é o meu predicado? Comprou uma bicicleta. Né? Então, nesse sujeito aqui, a palavra mais importante é Paulo. Portanto, Paulo é o núcleo do sujeito. Vejamos a de baixo, a oração abaixo. Os meninos estão brincando no quintal. Aqui eu tenho, olha, uma locução verbal. Estão brincando. O que é uma locução verbal? Quando eu uso dois verbos com sentido de um, né? Que alguns chamam de tempo composto. Então vejamos, quem estão brincando? Os meninos. Então, sujeito, os meninos. Tudo que restou, estou brincando no quintal, é o meu predicado. Agora, se o sujeito é os meninos, qual é meu núcleo do sujeito? Ou seja, a palavra mais importante é os, é meninos. Né? A palavra mais importante aqui é meninos. Então, esse o seria adjunto adnominal. É um termo que está acompanhando o meu nome. Aqui, no caso, o sujeito meninos. Então, sujeito simples é aquele sujeito que tem apenas um núcleo, certo? Sujeito composto. Quando o verbo principal de uma frase faz referência a dois ou mais núcleos do sujeito, temos um sujeito composto. É importante referir que um sujeito composto não é necessariamente um vocábulo no plural.
Observem aqui comigo para vocês virem. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Verbo, fizeram. Quem fizeram? Camila e Lorena. Portanto, Camila e Lorena, meu sujeito. Fizeram os doces da festa, meu predicado. Eu tenho aqui duas palavras importantes, duas palavras que representam o núcleo do sujeito. Camila, Lorena. Esse sujeito é formado por dois núcleos, portanto, eu tenho um sujeito composto. Vejamos o próximo exemplo. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Verbo, ensaiaram. Quem ensaiaram? A professora e os alunos. Então, várias palavras aqui, olha. O a, o e, o os, tudo isso faz parte do meu sujeito. Professora, alunos, né? Agora aqui, qual é ou quais são as palavras mais importantes? As palavras mais importantes aqui são professora, alunos. Eu tenho dois núcleos, por isso, aqui eu classifico como sujeito composto, certo? Então, quem ensaiaram? A professora e os alunos. Eu tenho dois núcleos, portanto, sujeito composto. Tem também o sujeito oculto ou sujeito desinencial, né? Então, que vem a ser esse tipo de sujeito? Também designado de sujeito elíptico, sujeito implícito, sujeito subentendido. O sujeito oculto desinencial é aquele que não aparece na frase de forma explícita, ou seja, de forma clara. Podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas nós não conseguimos vê-lo. Nós conseguimos identificá-lo? Sim, mas não conseguimos vê-lo, certo? Então, o sujeito oculto é também chamado de sujeito elíptico, sujeito simples desinencial. Então, qualquer nomenclatura que você encontrar aí, vida fora, no seu concurso, se disser que é sujeito oculto, sujeito simples desinencial ou sujeito elíptico, será a mesma coisa. Vejamos o exemplo aqui. Estamos muito orgulhosos de você. Quem estamos? Nós. A palavra nós está escrita? Não, não está escrita. Mas nós identificamos esse sujeito através da desinência verbal, né? Através dessa partezinha aqui, ó, mos, do verbo estar. Então, nós estamos. Por isso, eu tenho sujeito oculto, nós. Ou também sujeito simples desinencial, que é a mesma coisa, nós. Deixei minha chave em casa. Quem deixei? Eu deixei. A palavra está escrita aqui, a palavra eu? Não. Eu consegui identificá-la através da desinência verbal. Portanto, eu tenho sujeito oculto, sujeito simples desinencial, sujeito elíptico, que é a mesma coisa. O único sujeito que eu tenho aqui, certo? É a palavra eu. Sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não identifica. Esse tipo de sujeito, geralmente acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural, ou de verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula si. Então, há duas formas de eu indeterminar o sujeito. Como assim? Eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural sem antecedente expresso, ou eu coloco na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula si. Por que o sujeito indeterminado recebe esse nome? Porque nós sabemos que alguém pratica a ação expressa pelo verbo, mas nós não conseguimos identificar quem é que realiza essa ação, quem é que pratica essa ação
expressa pelo verbo. Vejamos isso de forma mais palpável. Olha, esqueceram de trancar a porta. Verbo, esqueceram. Quem esqueceram? Eu não sei identificar. Eu sei que é fato que alguém esqueceu de trancar a porta, mas de quem se trata, eu não sei. Portanto, nesse caso, eu tenho sujeito indeterminado. Então, o verbo aparece na terceira pessoa do plural, sem o antecedente expresso. No entanto, se eu colocasse assim, eles esqueceram de trancar a porta, eu continuaria tendo sujeito indeterminado? Não. Aí eu teria sujeito simples, porque a palavra eles apareceu expressa, apareceu escrita ali no meu texto. Então, o sujeito indeterminado, ele apenas acontece quando o verbo aparece na terceira pessoa do plural, sem o antecedente expresso, ou na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Vejam aqui o outro exemplo. Precisa-se de vendedores. Quem precisa-se de vendedores? Nós não conseguimos identificar. Sabemos que alguém precisa, mas quem precisa, nós não conseguimos identificar. Então, nesse caso, nós temos sujeito indeterminado. E o próximo tipo de sujeito é também chamado de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que ocorre, né, quando nós temos um verbo impessoal. Que é isso, verbo impessoal? É aquele verbo que só tem concordância, que só tem conjugação, para melhor dizer, na terceira pessoa do singular. Quais são esses verbos que são chamados de impessoais? São os verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, nevar, fazer frio, calor, etc. Tempo decorrido, verbo ser, fazer. Existência ou acontecimento de algo, que é usado aí, né, o verbo haver. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Quando eu falo com vocês, nevou o dia todo. O verbo é nevar. Então, nevou. Não é assim? Quem nevou? Nós sabemos quando nevou. Quando, que é uma circunstância aqui de tempo, é o dia todo. Mas quem nevou? Quem praticou a ação de nevar? Isso é impossível de nós determinarmos. Né? Então, nesse caso, eu tenho sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Quando eu digo também que faz 3 anos que estudo nessa escola, eu tenho aqui uma circunstância que indica tempo decorrido. Então, nesse caso, eu também tenho oração sem sujeito. Quem? Tem como alguém fazer 3 anos? Né? Isso é inviável, isso é impossível. Então, é mais uma situação em que ocorre sujeito inexistente, oração sem sujeito. Para nós vermos isso de forma mais clara, basta nós conjugarmos esses verbos. Né? Se, por exemplo, eu falo assim. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Se, por exemplo, eu falo assim com vocês. Nevou durante aquela manhã. Quem nevou? Eu não sei. Sei que nevou durante aquela manhã, que é uma circunstância de tempo. Aí eu identifiquei o verbo e vou conjugá-lo. Eu nevei, tu nevaste. Tem sentido? Não tem. Né? Então, quando eu conjugo o verbo, eu já percebo se eu tenho ali sujeito inexistente ou não. Por isso, só acontece sujeito inexistente quando os verbos são impessoais. Vale lembrar que esses verbos impessoais, em algumas situações, eles têm sujeito, mas é só analisar o contexto em que essas palavras foram empregadas que eu percebo isso com clareza. Se eu digo, por exemplo,
que aquele aluno entrou na sala trovejando palavrões. Quem entrou na sala trovejando palavrões? Aquele aluno. Então, aquele aluno é o sujeito, o verbo é trovejar. Acabei de falar com vocês que trovejar é um verbo impessoal, mas impessoal quando diz respeito a um fenômeno natural. Nesse contexto, o verbo trovejar foi usado de forma conotativa, né? Ele adquiriu uma expressividade outra, ele adquiriu um novo sentido. Então, nesse caso, ele tem sujeito. Pessoal, tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar, no nosso próximo encontro, nós iremos trabalhar com o tópico de concordância nominal. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para esclarecer as dúvidas de vocês e, no momento possível, estaremos juntos. Até breve.